pegou esse negócio de vir cada vez um talento mirim tocar a introdução, a vinheta de toca, mas também só é criança talentosa que vem nessa toca, né, Marcos? Aqui o talento anda, você não bota fé. Mas conta de quem ela é aluna. Laura é aluna de quem? Laurinha, barulhão. Fala de quem que você é aluna aqui. Da tia Lelis. Tia Lelis! Tem mais gente que ama a tia Lelis aqui, sabia, Laura? Né, tio Marcos Deão? Com certeza. Mas hoje nós não vamos falar com a Laura. Hoje nós vamos falar com a mãe da Laura, que mesmo sendo aluna da Lelis, tenho certeza que essa influência veio da sua mãe. Sim. Né? A música começou bem cedo, não foi? Sim. Então é isso, vamos falar com ela que entende muito mais de música, terapia de música, é muita coisa com música, musicalização. Desde os bebezinhos, sabia, Rafael? Eu queria ter feito isso quando era criança. Então agora, que honra receber Margarete aqui na toca. Já é velha conhecida do Mano, né, velho? Né, Mano? Sim, faz uns dias já, né, Margarete? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Toca mais um pouquinho. Olha lá. Já decorou. No finalzinho junto foi. Arrasou, Laura. Laurinha é artista mirim, cantou muito jingle aqui comigo, né, Laura? Sim. Várias coisas a gente fez pra Camboriú, pra várias cidades, assim, jingles antológicos, eu diria. Você se reconhece ainda naquela voz lá? Eu me sinto meio estranho, parece meio aguda a minha voz quando eu olho. Que legal, que legal. Margarete, que honra ter você aqui com a gente. Honra é toda minha, Chega um pouquinho né? mais pra frente, Perto do vamos microfone. posicionando o meu Isso. tempo. Joia. Aí, ó. Tá bom assim? Margarete, a gente tá no mês das crianças, né? E eu acho que uma sumidade na música para as crianças aqui dessa cidade. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai estar assistindo agora que vai lembrar da tia Margarete, vai lembrar de todas as coisas que foram feitas. Quantos músicos já, né, Margarete? Quanta Muitos. gente, né? Olha, eu já dei aula para filho de aluno meu, para você ter uma ideia. Olha só. Então, o tempo voa. O tempo né? voa. Mas quando que a música? Eu quero saber agora também. Claro. Quando a música entrou na sua vida e te tocou pra você levar pra frente dessa forma? Olha, eu sempre tive um pezinho na música. Eu comecei com coral, igual muita gente, coral do professor Darcísio, época de escola. Depois eu passei pelo coral do Libório também, que é um músico aqui, né, conhecido aqui na cidade. E o Libório abriu uma escola de música. E eu, com 14 anos, fui na escola de música do Libório. E aí a gente começou com teclado e tal, né? E ele me emprestava, o Libório que me ensinou, foi meu primeiro professor de instrumento, né? Ele me emprestava o órgão dele na época, não tinha nem teclado, era um órgão. E daí eu levava esse órgão para casa, pesava quilos, e eu levava. Eu ia no coral e daí tinha uma vez por mês, você podia levar o instrumento para casa. E eu levava, carregando assim, né? Na época, a gente se virava, ia sozinho pro coral e tal. Então, aí que eu comecei a gostar de música. E depois que eu entrei na escola do Libório, eu não parei mais, né? Eu tinha até então aula de instrumento. Mas o que eu sempre gostei foi dos pequenos. Então, depois fui conhecer a Rosilene, que trabalha, né? Foi uma das primeiras a trabalhar a musicalização aqui na cidade. Que ainda assim, hoje ainda eu acho que é uma coisa nova. Tem muita gente que fala assim, música, bebês, como assim, né? Então, na época, era mais difícil ainda. Então, a Rosilene trabalhava aí a partir dos 5, acredito, né? 5, 6 anos. Aí eu comecei a conversar com a Rosilene, mas a minha vontade eram os menores. Então, nessas conversas, eu comecei a ir atrás, fazer curso e depois não parei mais. Daí entrei em escola regular, já a partir do berçário daí, né? Do berçário até 5º ano, por isso que conheço tanta criança por aí, né? Pela escola regular. Aí você resolveu montar a sua escola. Mas antes disso, eu passei, que foi uma virada de chave, que daí eu fiquei um tempo, depois tive Laura, né? Antes da Laura veio Júlia, então aí eu segurei um pouco, trabalhava na arte música e tal, depois fiquei um tempo afastado da escola, fiquei só com a escola regular, até que um dia o Mano e a Lelis vieram com uma proposta, né, de trazer a música para bebês aqui para Toca. Acho que em
2016, será? Acredito que Por seja aí? pandemia. Antes da pandemia. É. E quando a gente teve essa conversa, né, eles estruturaram então uma sala e a gente começou assim, sem aluno nenhum. Fiz uma divulgação, fui fazer uma aula experimental, né, para algumas pessoas que ficaram. Então, acho que a minha primeira turma aqui tinha uns 3 alunos. E hoje tem aluninhas de lá que são alunas da Lelis de piano, né, que fazem aula já com a Laura, que estão terminando o piano. Então, é bem bacana, assim, o processo. Daí eu fiquei, depois daqui a coisa foi, né? Fiquei aí 5, 6 anos aqui, né, mãe? Foi mais ou menos em torno Mais disso. ou menos isso. E foi uma experiência maravilhosa, porque, cara, eu sou do interior de Santa Catarina, criado guacho na Barranca do Uruguai. Mas que tá, demorei para decorar isso aí. Não é guacho, né? Enfim, e quando que a Lelis me falou sobre uma das habilidades da Margarete, que era trabalhar com crianças de 8 meses, eu falei, tá bom, sim. Como é que vai trabalhar música com crianças de 8 meses? E eu fiquei um tanto quanto reticente na época, porque eu fiquei, como é que vai fazer isso? E, cara, quando eu vi o que acontecia dentro da sala de aula, quando eu vi o poder da música em crianças de 8 meses, cara, falando as primeiras palavras aqui dentro da sala de aula, sem saber falar, querendo cantar as músicas, cara, aquilo ali é algo extraordinário e a gente já consegue perceber que desde berço já vem crianças com aquele tal do talento, aquele tal do dom que muita gente fala, que para mim é uma paixão já pela música que vem desde cedo. Como é que é isso para você, Margarete? Eu vejo assim que todo bebê, ele tem, é natural do bebê. Se você colocar um tambor na frente de um bebê de 8, 9 meses, às vezes eu tenho uns que começam com 6, né? Ele vai, você começou a tocar, ele vai te imitar. Os bebês imitam. O que acontece às vezes é que você não estimula essa parte. Então, quando ele vem estimulado desde pequeno, isso é natural. E o bebê, o que acontece de diferente é que assim, primeiro ele vai olhar, ele vai observar e depois ele vai fazer. E isso que eu falo que eu acho que o que mais me encanta em dar aula para os bebês é isso. Eles ficam a música inteira te olhando no olho. Eles não piscam. É você e ele, é um contato assim, eu falo que é mágico, né? Então as mães ainda brincam e falam, prof, você hipnotiza, né? Mas não é, porque ele vai ouvir. Quando eu acabei, e mesmo que ele esteja com uma coisa que ele gosta, um recurso, um instrumento, quando eu acabei a música, aí vai tocar. Claro que com o tempo depois vai participando junto, vai fazendo, mas é muito natural. Eu queria, só para aproveitar um pouco disso, que você falasse para as pessoas que estão vendo, qual o benefício de um bebê de 8 meses ou menos ter contato com a música? O que traz a música para essas crianças? Tem uma lista, né? Então, você pode partir primeiro, a linguagem. Então, aquilo que o Mano colocou, o bebê ele vai, às vezes, cantar antes de falar. Então, tudo que ele está trabalhando em aula fica internalizado. Quando ele começa a falar, canta tudo. Então, a linguagem favorece, até porque a gente trabalha bastante com parlenda na musicalização, que é o ritmo. Então, esse ritmo é importante para a fala. Uma criança musicalizada, depois... Eu tenho a Laura, que vem da barriga, né? A Ju também, minha filha mais velha. A parte de comunicação, de leitura, de expressão, tudo isso lá na frente é outra história de quem não teve essa oportunidade, né? Aí a gente vem para a parte também da coordenação motora. Então, é trabalhado bastante movimento. Isso vai ajudar a criança a andar, sentir ritmo. Às vezes a gente trabalha com crianças maiores que não conseguem sentir um pulso. Então, sentir isso aqui é difícil, porque não foi trabalhado. Mesmo nós adultos, né? Nem todo adulto. Quando ele não foi trabalhado, às vezes é uma coisa, fala assim, nossa, mas é básico. Não é, porque o teu corpo não vivenciou. Então, nas minhas aulas, primeiro eu passo pelo corporal. Então, depois você vai trabalhar. Então, antes de tocar um instrumento, nós vamos cantar, vamos andar, vamos marchar pela sala, pé no chão para sentir o chão, porque as crianças hoje é tudo muito rápido, né? Fora o que eu acho principal para os bebês é o vínculo afetivo. O momento porque nessa idade, nessa faixa etária, os pais ou a mãe, o pai, a avó, alguém vai ficar com a criança. Eles não ficam sozinhos comigo nessa idade. Eles vão ficar sozinhos a partir dos 3 anos, mais ou menos. Então, esse momento que você tira
para ficar com o seu bebê, para cantar para ele, é você e ele. Eu falo para os pais que se eles pudessem ver a carinha dos bebês, ao contrário, né, vendo os pais cantarem para eles, eu acho que esse é o maior dos benefícios, né? A memória afetiva que se cria, isso vai fazer muito bem lá na frente. Você falar que veio um filme agora na minha cabeça, porque meu filho começou a falar com 8 meses. O Cauã sempre foi muito pra frente, assim. E eu lembro uma vez ele no berço, e a minha brincadeira com o Cauã até hoje é cantar. Porque eu gosto de cantar, eu já, né, não toco instrumento nenhum, mas eu sou cantora de karaokê. E aí eu brincava de cantar com o Cauã. E o Cauã, lembra no berço, eu ficava fazendo sons pra ele imitar, tipo... Sim, ele ótimo. com 8 meses, ele balançava o berço e fazia... Igualzinho, eu tenho esses vídeos salvos. E aí depois ele foi pegando as músicas. Eu tenho vídeos sensacionais do Cauã bebê, tentando tocar, tentando cantar. Tem uma, ele, gotta know, uma bateria. Tipo, tem esses vídeos. E isso tiquinho, assim. No aniversário de 1 aninho dele, ele passou a festa inteira, que era da Fazendinha. Ele passou cantando O Boi da Cara Preta, a festa inteira. Tipo, com 1 ano. Então, assim, que é uma coisa que eu sempre gostei e tava, tipo... O Boi da Cara Preta, né? Acho que é uma das músicas se clássicas. Ele ouvir, a memória ele vem. vai lembrar. E ontem mesmo, ele até lembrou uma música, Sweet 14. Fez um sucesso sertanejo. Ele cantava Sweet, ele não sabia nem falar direito, ele cantava Sweet 14. E eu falei, ele lembra. Eu falei, filho, você adorava essa música quando você era pequeno. Então eu falo, hoje acho que ele não aflorou a música. Fala, não quero. Mas ele gosta de cantar. Ele adora. E ele é assim, você fala, filho, vamos lá com a mãe. Vocês viram na live, né? Sim. Cauã vem aqui gravar com a mãe. Ele vem. Eu já era um bicho do mato, me enfiava embaixo da mesa, nunca que eu ia. Então, isso que você falou é muito legal. Eu acho que realmente tira aquele negócio, eu não vou, que vergonha, alguém vai falar, né? Dane-se. Então, eu achei muito legal. É outro estímulo que eu não tinha pensado, essa questão da comunicação. O contato com a música traz muito disso, né? Da pessoa conseguir se comunicar de uma maneira mais O Rafa mesmo coerente. era mega... Eu estudei com o Rafael, desde o pré. Olha Rafael só. mal falava, nunca tinha ouvido a voz. Ele era muito tímido. E hoje eu vejo, tipo, logo que você começou a tocar e tal, eu vejo o Rafael hoje num palco, você fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Um personagem. Não, tipo, a música te transformou nisso, né? Sim. Eu sempre falo que eu acho que se não fosse a música na minha vida, eu ainda morava no quarto da casa da minha mãe. Eu também, Eu provavelmente. a música tem esse poder de fazer com que a gente possa se oferecer um pouco mais, oferecer um pouco mais de si, ter recursos a mais de comunicação, né? E não necessariamente precisa trabalhar com música no futuro. Exatamente. Sim. É isso que eu achei interessante que Exatamente. você colocou. É uma questão de que a pessoa vai saber se desvencilhar, talvez, de situações que ela ficaria presa, né? Seja em qualquer profissão, médico, Sim. advogado, qualquer situação. Ela vai saber se posicionar, ela vai saber... Isso eu achei muito legal. E a dicção é muito Você concorda, Laurinha? Concordo. Olha, concordo. Deu boa. Música para criança realmente, então, traz esses benefícios e a gente pode perceber que eu tive o prazer de dar aula para vários alunos que fizeram musicalização com a Margarete. E quando que eles vêm, eles já vêm com um pulso. A Margarete falou de pulso antes. Talvez as pessoas que não tenham um contato tão próximo com a música não saibam, mas o pulso é uma batida regular que ela permeia toda a música e muitas vezes a gente não ouve nada marcando aquele pulso, mas é o cerne principal de todas as coisas, é o que confere o ritmo, porque o ritmo, eles são as notas que a gente consegue encaixar dentro desse pulso. Saber trabalhar o pulso, eu acredito que faz com que as pessoas tenham um ritmo, que consigam perceber o ritmo ao redor delas, que o ritmo não é só musical. Para você caminhar, você tem ritmo. Para você andar no trânsito, você tem ritmo. Para tudo hoje em dia tem ritmo. E é o primeiro impulso de áudio, a primeira coisa que a gente ouve, ainda dentro do ventre da mãe, é o pulso dela batendo, né? Talvez isso explique o que a gente faz, cara. Que a gente faz com o Bico e Rafa. Eu tenho um bumbo no pé direito. E as músicas são todas assim. Tu esquece toda aquela levada de bateria e fica só pulsando. Eu só fico pulsando. Esse pulso é em cima do... Porque você pega o beat da música e só vai... Exatamente. E para mim, é uma das coisas... Claro que não tem como a gente mensurar e falar o que é mais importante na música. Mas eu acredito que o pulso é a primeira conexão, entendeu?
eu toquei muito baile na É minha o primeiro vida. beat da vida Exatamente. de alguém, E né? quando que a Tá gente está ouvindo. tocando baile, é muito interessante a gente perceber na pista de dança que a galera está refletindo um pulso que está sendo executado pela gente e aquilo ali, de uma certa maneira, nos une. Eu acho isso mágico, eu acho isso maravilhoso. O bebê, quando ele ouve uma música assim, ele vai fazer isso aqui. Você já percebeu, né? Sim. Você tem a criança, ela é natural dela, então ela vai ter aqui. Então, se você estimula isso, vai embora, né? Qual que é o maior desafio de ensinar música para as crianças, Margarete? Se é que existe algum desafio? Olha, eu acho que é a competição com as telas, né? Então, eles têm... É muito estímulo visual, muito. Então, eles têm dificuldade hoje em cantar. Cantar tem que ser estimulado, instigado, porque eles... tudo, tem que ser tudo muito rápido. Então, essa que é a maior dificuldade. Mas, assim, eu já não vejo mais como uma dificuldade, porque, às vezes, você pensa assim, não, uma criança, a gente acaba descredibilizando a capacidade da criança, né? Fala, uma criança não vai querer ouvir uma música instrumental. Vai brincar. Meus alunos de 3 anos, eles sabem dizer parte A, parte B, parte C. A gente vai fazendo, claro que dentro disso tem brincadeiras, que eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, né? Que a criança aprende brincando e brincando faz música. Então, se você tem um objetivo por trás da brincadeira, para eles é muito legal. E eles pedem, eles relacionam. Prof, eu fui toquei tal música. Não, mas eu vi lá no teatro essa. Então, esses dias a gente trabalhou com uma música instrumental, agora não vou recordar qual. E um falou, não, tem na Macha e o Urso. Tá, assistiu a Macha e o Urso, mas... sim, porque daí eu explico que os desenhos animados, principalmente antigamente, né? Tom e Jerry e tal, tem a música e eles reconhecem, né? Tocando esses dias. Sim, tem. E assim, eu trabalho vários estilos com eles. E eles topam tudo. Então, assim, às vezes é mais fácil você dar a galinha pintadinha lá, né? Sim. Então, nas minhas aulas não tem galinha pintadinha. Quando os pais vêm, eles vão ver outro repertório, que é para, né, estimular, para abrir mesmo, né? Não que a galinha pintadinha, né, tem algum problema, mas... Sim. Então... Mas falando em problema, a gente... Saia justa agora, saia justa. Se nós não fomos cancelados até agora será uma oportunidade para os Juquinhas. Margarete, a música ruim, a música de má qualidade pode influenciar negativamente uma criança? Eu acredito que sim. E eu evito o máximo. Quando começa a cantar na aula, prof, né? Aquelas músicas que... Eu, para falar a verdade, eu às vezes fico por fora, porque eu não gosto, né? E tem vezes que você vê criança cantando umas coisas que é absurdo. E eu coloco para os pais. Eu falo assim, olha, a música de mídia é uma música, primeiro, é uma tonalidade... A criança, ela tem a voz branquinha, é uma voz aguda. Se você manter só essa música de mídia, que é aquele grave, não tem, né? Não tem melodia quase hoje em dia. Exato. Então, não é que tudo seja ruim, claro. A criança ouvir estilos musicais variados é diferente de você só ouvir. Agora, se você coloca para a criança só uma tonalidade ali, eles não podem desenvolver melodia, desenho melódico. Não desenvolve então, a tentativa de subir o tom. Sim, não tem. Então, aí que a gente trabalha com solos em aula. Então, faço brincadeiras para estimular eles a cantar solo. Então, por exemplo, eu estava vendo o seu ursinho ali, porque eu tenho um arsenal de... Eu já estou querendo levar para mim, assim, roqueiro. Eu não tenho, né? Esse aqui tem história. Tem noção os brinquedos fantásticos que a Margarete tem. Eu devia ter trazido meus fantoches, né? Olha a reação aqui. Cara, os tambores que a Margarete tem para estimular essa parte de pulso... O ukulele, tem xilofone. E o instrumento de qualidade também, para a criança ter essa altura correta, né? Exato. Então, isso que é o desafio de fazer, às vezes, fazer as pessoas entenderem que não é cantar a musiquinha para a criança. Existe a recreação musical, não é errado. Mas, assim, educação musical é uma coisa, você tem os objetivos, e a recreação musical é para entreter a criança. Então... tem essa diferença que eu acho que é o mais difícil às vezes. Por isso que quando alguém fala assim, quero, né, fazer aula e tal, como é que funciona? Eu falo, vem fazer uma aula primeiro, porque não tem muito como explicar, né? Só você vendo.
participando, vendo o instrumento, o lugar, para poder fazer essa medida, né? Olha só que interessante. Que tipo de música que você costuma ouvir? Ah, Fala aqui pertinho. lá em casa a gente é bem eclético, a gente ouve todo tipo de música. Todo tipo, mas tem alguma que você gosta mais de ouvir? Só pra galera ter uma noção do tipo de música que você ouve. Pensar. Eu gosto de clássico e de pop. Olha ali, ó. Olha aí, ó. As criaturinhas que Tia Lelis e Margarete têm desenvolvido e trazido à tona. Você acha que essas músicas que você ouve, assim, elas te ajudam no dia a dia? Ou... Sim, principalmente porque eu sou bailarina, né? Aí, Claro, claro. aí a mãe, ela me influencia na música desde pequena, né? E eu vejo que isso faz muita diferença, entendeu? No balé. Ajuda muito. Com certeza. Tá aí o pulso, né? Que é uma das coisas principais que vocês precisam se atentar para a música. Né? Não, eu ia falar, a Margarete veio da entrevista e Margarete, o que você tá achando a Laura sendo entrevistada também? Orgulho. É orgulho de mãe, né? Cara, vocês não têm noção da musicalidade dessa criatura. Eu vou Não, eu rasgar ia a falar seda porque pro ela seu chegou lado. ali, ela falou assim, eu posso tocar o piano? Sim. Eu falei, aqui é uma escola de música, se não puder, é pra tocar, né, Marcos? Então E ela pode tocar. toca piano, toca ukulele e é compositora. Olha! É compositora. E como é que é ter uma compositora assim na família, Margarete? É uma delícia. Ela é assim, ela escreve bem, porque ela lê também, então lê, escreve, ela tem lá o caderno de música. O ukulele ela pegou brincando sozinha, ela não faz aula de ukulele, né? Mas o que ela resolve tocar, ela pesquisa e toca, e a parte de ritmo da Laura também ela tem facilidade, então ajuda, né? O que é mais difícil na hora de tocar pra você? Ah, depende do instrumento. Entendeu? Tipo, a tia Carol não pegou nenhum até hoje. A tia Carol fez aula de vários e não pegou nenhum. Você acha mais difícil tocar piano ou ukulele? Depende da música. Claro, claro. Tipo assim, no piano, acho que é difícil porque tem coisas que a gente ainda não aprendeu. Daí cada ano, cada música é uma coisa que a gente vai evoluindo. Cada vez que a tia Lelis vai explicando. Olha só. E como é que é a tia Lelis de professor? Porque a tia Lelis já teve sentado nessa bancada aqui. Elas assistiram Tá. da tia Lelis, ela já contou lá. Como é que é a tia Lelis de professora? Ah, ela é muito querida e ela se dedica muito. Cara, tem um negócio que é sensacional da tia Lelis, né? Que é os cadernos. Os cadernos que ela prepara para os alunos é um negócio assim que não tem como não aprender, né? Aham. O método dela realmente é diferenciado. E uma das coisas que foi interessante, vocês duas trabalharam juntas e cantaram juntas também, né? Ah, sim, a gente cantou casamento, teve essa fase, né? Então, Teve uma época que a gente fazia casamento, eu toquei violino, uma época também. Mas depois daí, não deu tempo para tanta coisa, né? Mas a gente tocava junto. A Lelis, eu, a Silane, um beijo, Silane. E a Rô, né? Um beijo pra Rô também. Silane, esses dias atrás, semana passada, que eu não sei quando é que vai ao ar ao certo, mas semana passada do dia que estamos gravando aqui, ela me convidou para fazer parte do trabalho de um documentário de uma grande musicoterapeuta das antigas, que é do Rio Grande do Sul, e a gente aqui fez uma música, que foi a primeira música que ela aprendeu a tocar no acordeon. Ela já não consegue mais pegar o acordeon, e eu tive esse prazer, essa honra gigantesca de poder colaborar com esse documentário que é feito lá na UDESC, junto com a Silane. Beijo, Silane, um abraço para ti. Uma querida. E era um trio sensacional, né? Sim, a Silane eu conheci época de coral do Tarcísio já. Ela era minha dupla, né? Olha só. Então, a gente fazia dupla, cantava festim, toda essa parte. Teve época de festim. A gente faz um pouco de tudo, né? Gente, eu lembro de uma Margarete que era muito famosa no festim, não era você, não? Acho que Olha não. aí, ó. Acho que não. Gente, tinha Eu era a dupla da Silane, sabe? Mas eu lembro E a que tinha Silane e a era Lelis que dupla. fizeram o disco que a gente Exatamente. gravou lá no 0DB, né? Exatamente, o disco Onde do começou a Djavan. história contigo e com a Lelis. Exatamente. Foi meio segundas intenções. Ele convidou, eu tenho umas backing vocals pra fazer no teu disco, cara. Viu? Ai, a Silane é ótima. Que maravilha, que maravilha. Outra coisa bem interessante que me marcou muito nessa nossa
jornada foi aquele curso do método Dalcroze. Ah, sim. Eu queria que você Iramar. falasse um pouquinho mais sobre a vinda do professor Iramar, como é que foi essa troca com ele e como foi aprender como é que funciona a musicalização na Europa. O Iramar é fora de série, né? Se todo mundo pudesse fazer aula com ele, ele é um senhorzinho de idade que é cativante, ele lida com as crianças assim com uma facilidade, né? E elas vão fazendo aquilo, ele não precisa dar comando, nada. E a parte dele que eu acho mais legal é essa relação de música e movimento. E depois que ele veio para cá, que eu ainda inseri mais ainda essa parte do movimento na aula. E até esses dias eu tive um aluno, a mãe, semana passada, uma mãe me deu um feedback de um aluno que ela falou assim, que ele estava gostando muito das aulas e tal, e que ela gostaria que ele fizesse um esporte, mas ele não queria ir para o esporte, né? Daí ela falou, eu sei que você gosta de ir na aula de música, mas vamos fazer mais alguma coisa, você precisa se movimentar. Não, mãe, mas na aula da Prof. Margarete a gente se movimenta muito. Então eu achei tão bacana, porque a gente tem esse momento do movimento também, que é passar pelo corpo. Então, essa experiência de você vivenciar a música ao todo, assim, é muito legal, né? O Iramar é fora de série. Esse método Dalcroze é um método de um suíço, me corrija se eu estiver errado, que trabalha muito esse apoio da gente entender e interpretar a música de acordo com como o nosso corpo sente e se movimentar com aquilo. Cara, é uma metodologia sensacional, cara. Foi mágico porque quando que a gente fez o workshop com ele, a gente reuniu crianças de vários corais, de várias escolas, Várias idades, né? de várias idades, que poucos ali dentro se conheciam, e foi muito interessante. Ninguém deles conhecia o Iramar, e aí, de novo, aquele cara lá, tentando encontrar uma maneira de meio que interpretar, mas não acreditando muito bem naquilo, como é que foi a funcionar. Já tinha lidado com algumas crianças, eu falei, eu quero só ver o que vai acontecer quando que esse senhorzinho aí estiver na frente dessas 50 crianças. Cara, aconteceu um negócio tão mágico aquele dia que ele pegou a primeira pela mão e ele foi, sem comando nenhum, somente pelo som da música, ele conseguia fazer com que as crianças replicassem todos os movimentos que ele solicitou e desenvolvessem a música de uma maneira extraordinária aquele dia, não é, Margarete? Sim, e as crianças, eles têm, como que a gente pode explicar? Quando você direciona uma rotina, hoje mesmo de manhã, minha turminha que faz 1 aninho, de repente, eles, na saída entre uma turma e outra, às vezes eles chegam um pouquinho antes, quando a mãe falou, cadê a Helena? Olhamos para a sala, tinha uma almofadinha no meio, né, da sala, porque eu não tinha ido ainda arrumar, faltavam uns minutos. Tava ela sentadinha lá, esperando a aula dela. 1 aninho, acho que 1 ano e pouco, 1 ano e 2, 1 ano e 3. Então, assim, quando época de escola, eu pegava berçário, mini, né, que a gente chamava, 20 crianças também. Filhinha, eu colocava a meia-lua de almofadas. Eles chegavam, sentavam, e as profs vinham, mas como assim? Mas é porque era uma coisa que eles queriam fazer, então você cativa, né, busca eles para o que você quer passar. Você tem a sua escola hoje, né? Você passou pelas escolas, mas hoje você tem a sua escola. Falou Canteiro o nome. Canteiro Espaço Musical. Interessante, né? Canteiro. Cara, o cheiro daquele lugar e a atmosfera daquele lugar é algo surreal, cara. Vocês não têm noção. Até convidar você que quer conhecer como é que funciona a musicalização, conversa com a Margarete. Margarete, se quiser deixar seu contato, seu arroba aí, para que as pessoas entrem em contato com você. Arroba Canteiro Musical. E esse nome, ele veio de uma professora chamada Margarete também, Margarete D'Arezzo, que ela trabalha com educação musical e ela tem um livro chamado Canteiro Musical. Aí quando eu fiz essa mudança, né, que foi antes nós tínhamos Toca Kids, né? Então daí quando nosso espaço foi ficando pequeno aqui, então criamos o Canteiro lá. E eu penso assim, eu gostei desse nome porque eu acho assim que as crianças são como umas sementinhas, né? Você planta coisas boas e vai florir. Então é isso que eu pensei na hora do nome, assim. Então hoje eles vão para o canteiro, né? Então às vezes eles falam, prof, mas é de cantar.
e tal. E qual é a idade, Margarete? Início, final, qual que A gente fala assim, a partir dos 6 meses dá para começar. A musicalização, ela pode vir já da barriga, né? A partir do 2º trimestre, o bebê já escuta tudo, mas daí seria um trabalho mais de musicoterapia gestacional. Então, esse trabalho ainda eu não faço lá. Mas a partir dos 6, 7 meses, quando a criança começa a sentar sem o apoio, já dá para começar. Então, e daí elas vão seguindo até por perto dos 7 para 8, que é uma idade legal para ir para o instrumento. Então, eles já vivenciaram muita coisa aí, desde as propriedades do som. Eu brinco que é como se fosse uma pré-escola do instrumento. Então, intensidade, duração, timbre, passou pelo corporal, pulso, ostinato, vai indo. Depois eles têm os xilofones, né, que é o instrumental Orff, que daí os maiorzinhos já trabalham com Orff. Então, daí cada um toca em um xilofone fazendo uma coisa diferente. Isso é bem difícil, né, Marcos? Sim. Então, e eles dão conta, chega lá no final. E se tem alguém, tipo, vendo que, meu filho tem 5 anos, por exemplo. Tranquilo? Tranquilo. A gente faz o que acontece às vezes, quando entra maiorzinho, é de voltar, por exemplo, pelo menos pegar uma base ali, mas a gente consegue sim colocar. Será tarde. Nunca será né? tarde. É verdade. E até porque a música... Desculpem jogar areia na marmita de vocês, mas o estudo da música nunca vai terminar. Se você que está começando os seus estudos da música, pode se preparar com vários Mas anos pra de mim, o maior dedicação. exemplo de tudo isso foi quando o Celinho sentou aqui. E o Celinho falou, eu queria estudar mais e mais e mais. Então, cara, eu estudar, acho que no meio dos músicos é uma coisa frequente, né? Eu ia falar que o maior exemplo de estudo de música é o Celinho. O Celinho deu esse depoimento Sim, aqui, que ele queridaço. estuda demais. E a mulher dele fala que ele estuda muito mesmo. Ela posta, eu acompanho agora eles, né, nas redes. E ele tá sempre estudando. Ele falou, cara, eu queria ter mais tempo para poder estudar. E quantos anos de música de estrada tem Celinho? Você fala, esse cara já Sim. não precisa, né? Precisa. Vocês Sim, que, né? Exatamente. Até é um pouco frustrante quando que a gente... Porque o que moveu a gente para estar nesse negócio de música, a mim, pelo menos, foi aquele negócio de querer tocar. Eu queria tocar, ainda quero muito tocar, eu tenho muita vontade, eu amo de uma maneira sobrenatural poder tocar. Só que nos dias de hoje, o músico ele precisa se dividir entre social media, tem que fazer toda Resumindo, tem que chutar o escanteio e ir lá na área e cabecear. Exatamente. E fazer o gol ainda, né? Exatamente. E Pode bater na trave. Exato. E aí isso entra também a disciplina de estudo, que a gente tem que encontrar de uma maneira ou outra tempo para a gente poder estudar, para manter uma performance digna das pessoas que compram o nosso ingresso, que vão aos lugares onde é que a gente está tocando, e isso eu acho que é surreal, maravilhoso. Adorei saber. Às vezes a gente sabe que tem, mas não sabe onde buscar, não sabe, né, mas quem será? Então, eu acho que eu tenho uma amiga que, não sei se são tuas alunas, mas depois a gente conversa, mas ela posta, eu acho muito legal isso, e as meninas são bem pequenininhas. Eu falo, cara, que legal quando os pais têm essa visão de que não é só para ser músico. Né? Então, isso eu achei muito legal, essa colocação da Margarete. Para mim, foi essencial, assim, esse divisor. A formação de plateia também, porque a criança ela tem que esperar o amigo tocar, para daí ser a vez dela, para E até passar. por essa rapidez, como você falou, das redes sociais, das telas. Das redes sociais, eu falo, até para as crianças, estão no YouTube, eles passam uns videozinhos assim, Tudo muito com o dedo muito rápido. Sim. É verdade, o Mas bebê. é a pressa, isso está sendo herdado. E música precisa Não de chamou repetição, atenção em né? 2 segundos, Música já é, tem- não tem interesse. Exatamente. E aí é isso, Tom. É uma forma de fazer crianças terem paciência. E o que funciona com as crianças é repetição com variação. Então, se eu quero repetir, eu tenho que ter um atrativo. Claro que tem que ter o estímulo visual para eles também, porque senão você é uma concorrência desleal. Hoje em dia eles têm tudo à mão, né? Então, mas por isso que eu falei computação gráfica, né? falei dos bichinhos ali, né? Traz um fantoche, traz uma coisa para chamar a atenção, para buscar aquele objetivo que você quer. Outra coisa bem interessante que a Margarete atuou, tem uma formação também e pode falar um pouco pra gente, é dos benefícios
da musicoterapia. Como é que funciona isso, Margarete? Isso é até a diferença, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, mas o que é diferente da musicalização para a musicoterapia? Bem Então, frisado. a musicalização ou educação musical, ela vai ter uma finalidade estética que a gente chama. O objetivo é a criança tocar, chegar lá, tocar um instrumento, tocar melodias. Já a musicoterapia, ela tem o objetivo da saúde. Então, ela vai proporcionar ao paciente o bem-estar, aquilo que ele está precisando. Então, quando eu vou trabalhar com musicoterapia com uma criança, eu vou fazer um plano direcionado ao que ela precisa, a necessidade dela. Então, se ela gosta do piano, vou para o piano. Se ela, mas agora ela quer o tambor, eu vou para o tambor. Diferente da educação musical, que você tem um planejamento para direcionar. Então, a musicoterapia está sendo regulamentada agora, né? Então, Sim. é uma profissão também em processo, né, de conhecimento, mas traz benefícios muito grandes para as crianças. Não só crianças, né? Musicoterapia abrange adulto, idoso, gestante, área hospitalar. Então, é uma área de muito crescimento. Com certeza. Diversas formas. A gente fez um trabalho junto de musicalização, né, Margarete? Claro que não foi um trabalho completo que eu tive o prazer de realizar com você, mas foi um trabalho sensacional que foi com a Flávia, né? Ah, sim, a E Flavinha. eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho pra gente. A Flávia é da musicoterapia, né? Exato. Então, a Flavinha, uma querida, então ela fez o projeto, o trabalho que a gente fez com a Flávia aqui. Ela gostava muito de cantar, muito comunicativa, e na época ela ia fazer 8 anos, né? Então, Sim. nós fizemos uma composição com ela fui pedindo o que ela gostava, então ela fez ela gostava de cantar, de brincar, então trabalhei o texto com ela, depois passamos para a música, passei para o Marcos, né, para ele direcionar a melodia, e trouxemos a Flávia para o estúdio. Então, ela nunca tinha vivenciado isso. No começo, então, ela tinha vergonha, né? E daí, Sim. até ela conhecer. Mas o Marcos também foi bem querido com ela, teve paciência. Então, teve dias que a gente marcou e não gravou nada, só veio conhecer. Mas isso acontece até com adultos? Isso também é acontece. verdade. Acontece. É mais. Quantas sessões a gente marcou e não rolou nada? Sim, isso Acontece, é tão natural é o quanto. teu bem-estar, né? Tu tá ali, daí Exatamente. tu vai deixar um registro naquele momento e daí tu olha assim e fala, cara, daí você olha pra ele do outro lado e fala, não, vamos deixar pra outro dia? E ali que eu acho que é um pouquinho da nossa sensibilidade com música também, e não só a sensibilidade com música, a sensibilidade com o ser humano, com o teu irmão que tá ali se desnudando ali, colocando todo o seu sentimento em canção. E você sabe quando que aquilo ali tá vindo direto do coração, ou se tem alguma parte técnica que tá prejudicando nesse momento. Tem vários exercícios que a gente consegue fazer para aliviar a tensão no momento de cantar, mas a gente percebe que tem dia que não é dia. Aquele dia não é. E nesse dia é super necessário o respeito e o entendimento de que não é o dia, né? Não rolou. Todo mundo tem isso. E quando que a gente trabalha com arte, eu acho que isso aflora bastante, né? Daí nós fizemos, né, a música, ela gravou e daí fizemos a capa do CD, então ela ganhou um CD na época, então ela achou, e como eu estava comentando hoje com o Marcos, quando eu encontrei ela esses dias, conversamos, daí eu falei, lembra dela? A mãe dela falou, lembra da prof? Sim, falei, lembra da sua música, Flávia? Sim, do Marcos. Então, ela lembra da música. Se eu pedir para ela cantar a música, ela vai cantar. Vai, com certeza. Então, é uma coisa que ficou marcado para ela. Então, é bem bacana. Exato. E aí eu lembro que na letra tava que ela tinha 8 anos, né? Sim. E eu lembro que ela tinha uma preocupação da gente não demorar muito para gravar. Porque o aniversário estava chegando. Porque o aniversário estava chegando. E Não daí ia já fazer não era sentido. mais, não fazia mais sentido que fosse 8 anos. Daí tinha que gravar tudo de novo para ser 9 anos. Eu achei aquilo sensacional, assim, de uma pureza assim contagiante, né? Margarete já falou do livro, né, que leva o nome da escola. Sim. Mas eu acho que aquela pergunta também é cabível, não é? Claro que é cabível, porque eu sei que a Margarete tem várias pessoas assim que... Só que nesse momento eu vou mudar um pouco a pergunta. Então.
Porque normalmente ao final de cada podcast, a gente tem uma pergunta que é: com qual personalidade que você se inspirou, que você gostaria de subir num palco e cantar ou tocar uma música? Se for esse o teu desejo, maravilha, mas eu gostaria de saber qual das mestras ou mestres que você teve, que você gostaria de compartilhar uma sala de aula e poder ensinar para as crianças junto com essa pessoa, absorvendo conhecimentos, trocando ideia e poder estar junto naquele momento para fazer esse trabalho que é de uma dignidade, de um amor pelo próximo, assim, que não tem tamanho. Essa pergunta é muito difícil. Você viu que difícil? Quando você foi falando, foi aparecendo várias Se fosse eu ia pessoas falar na minha assim, sala. repete a pergunta. Repete a pergunta. Que nem o Luquinhas, né? Você pode perguntar. Eu não entendi. Eu entendi, mas eu acho assim, é muito de fase, né? Então eu sou grata por todos os mestres que passaram por mim. Igual eu falei, eu lembro o professor Darcísio, né, cantando no coral. Eu lembro, nossa, o Libório me abriu as portas, imagina, me deixava levar o órgão dele para casa, né? E depois veio a Rô e a Rosilene, que também, né, abriram as portas da arte e música para mim com todo carinho, me ensinaram. Depois conheci a Lelis. Nossa, a Lelis não posso nem falar, né? Minha amiga do coração. E assim, o conhecimento enorme que a Lelis tem, musical, a sensibilidade, né? Então, nem o que falar. Depois conheci o Marcos com toda essa capacidade de não nem pegar nenhum papel nenhum e sair tocando, que eu, né, é uma coisa que deixa a gente, não sei se eu ia levar ele para minha sala porque a gente só passa vergonha. Mas daí, eu também né? tenho uma coisa para falar para você, cara. Você foi uma escola para mim também. Olha só, sim, cara, desde quando a gente começou lá atrás. Quando a gente começou a gravar com Mano, né? Era o Mano, de Alma e tal. Cara, a escola toda do que eu tenho hoje, do que eu carrego, é ter trabalhado com você. Olha, cara, que isso pra é quem muito você tira o chapéu? Isso então que a eu gente posso falar fala que os até eu, próximos, né? A gente fala os mais próximos, mas daí tem os, né, tanta gente que estuda e compartilha e é muito Então, porque o Marcos fez a vinheta, preciso falar disso. Nossa. O Marcos fez a vinheta nossa do podcast, né? Mas ela não respondeu, ela disfarçou. Não, ela citou vários. Não, tá eu bom. falei que eu mas não é ia que conseguir você levar não uma fez, Não, era. Não, é muito Era ruim. muito difícil. Era expansivo, assim? Na verdade aberta a é pra pergunta? ser difícil É pra ser difícil, mesmo. né? É que nem quando você pergunta pra uma pessoa. Mas então eu vou perguntar pra ela. Pergunte. Se você pudesse tocar hoje com alguém, vivo ou morto, qualquer pessoa que você pudesse imaginar na face da Terra, com quem você subiria num palco com um monte de gente, que nem diz o de Alma? Nossa, Essa gente, pergunta deu é até um frio clássica. na barriga de subir num palco. Com um monte de Comigo, né, gente. mãe? Ela respondeu. Tá respondendo, claro. que tá Arrasou, Laura. Com você, com a Ju, né? Aí, ó. Um abraço gigantesco pra Júlia. Nossa, outra pianista sensacional, com uma sensibilidade Você viu que ela tá no gigantesca, programa cara. aqui? Não era Nossa, só. ainda bem que eu cara. trouxe a Laura, gente. Laura, querida, que bom que você veio. Tirou ela Não, dessa. a gente está muito feliz de ter vocês duas aqui conosco, dividindo música, dividindo histórias. E uma coisa que a gente vinha fazendo, fez durante muito tempo, foi trazer histórias do passado da música de Toledo, de região. Tivemos oportunidades gigantescas alguns episódios atrás de poder entrevistar o Cadu Lambach, que foi um dos idealizadores, fundadores do Legião Urbana. Também o Bária, que é baterista dos Cascaveletes, que tiveram uma expressão... A Vika concorrendo ao prêmio Multishow. Vika, que orgulho, Cara. que orgulho. Cara, e hoje eu Vika. encontrei o André Longo no mercado, antes de chegar aqui. E ele começou a me contar que tem um monte de gente escondida por aí, cara. Tem, cara. Caras que trabalharam na Globo, que foram produtores musicais, que estão por aí. Olha a gente vai só. descobrindo onde eles estão. Olha só. Então, como a gente vinha trazendo coisas do passado, eu acho que nada mais nobre da gente do que poder mostrar para as pessoas também para onde Toledo está indo na questão musical para o futuro. Ou onde nós estamos inseridos. Exatamente. Também, né, cara? Nos Bem isso que eu últimos- fiquei Muita gente- pensando quando vocês falaram. Falei, nossa, já pensou daqui a um tempo algum aluno, né, que passou pela... Poder Mas chegar assim, lá, a gente né? pensa Muito nisso bacana. também, que isso tudo são episódios que a gente tá... 30? 31. 31. Chegando lá. E aí, assim, a gente pensar em tudo isso que a gente já fez.
em todo esse registro que a gente deixou. Por mais que as pessoas hoje, a gente converse com as pessoas, todo mundo sabe do histórico, porque eu fiz isso, fiz aquilo, mas a gente está deixando isso gravado, entende? Então, pra gente também é uma grande honra ter a tua participação, contar a história, né, de tipo, como trabalhar com esses pequenos, assim, que é incrível, cara. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder explicar um pouquinho de uma coisa que eu amo fazer, e eu acho assim, quando quiserem passar lá conhecer, eu vou procurar ver meus você. pequeninos. Eu ia falar, o do Rafa Sim. ainda se enquadra. O meu já tem 10 anos. O meu guri, ele tá com 2 e pouco, quase 3, assim. Ele tem o interesse dele, não tem, sabe? Mas eu tento estimular, mas assim, às vezes parece que de repente precisa de um estímulo. A Margarete é a pessoa certa pra te ajudar. Conversa depois Agora nós ali. vamos trocar figurinha depois. Que maravilha. Margarete, futuro musical de Toledo tá garantido? Olha, eu acho não, está sim, né? Está sim, está sim, está. porque a gente está fazendo a coisa certa, entregando um trabalho honesto, né? Do que realmente é para ser educação musical. E eu acho que Toledo tem um potencial enorme e tem que ser explorado. Eu acho que precisa ter profissionais dedicados e assim, que música não é, toca aí, né? Tem que ter um cuidado. E assim, estímulo, uma coisa que eu né? acabei não comentando, não é só a parte musical, né? Quando você trabalha com bebês, crianças, tem que ter um cuidado e um carinho enorme, porque você pode causar É pro resto da coisa. vida, Nossa, né? é pro resto da Estímulo vida. pro resto da vida. Então, é uma coisa que realmente tem que ter a dedicação, assim, mas vale muito a pena. Eu falo que olhar aqueles olhinhos, né? E criança é sincera, gente. Olha, se eu corto o cabelo, eles sabem. Prof, você cortou o cabelo. Olha Eles olham para você, né? Então, a criança tem isso. É sincero. Então, Sim. Teve um episódio que aconteceu com uma professora, que eu não vou falar o nome, mas que todo mundo já vai Meu saber Deus. de quem que eu tô falando. Que, tipo, ela... Normalmente, assim, na vida dela, ela dava aula, se arrumava para dar aula e tudo mais. E um dia ela foi dar aula com um moletom, assim, super tranquilo, bem de boa. E a criança que estava fazendo aula com ela olhou para ela e falou: "Você veio dar aula de pijama hoje?" Justamente sobre esse eles negócio falam. da franqueza. Então eu acho que é muito mais interessante porque tu tem um retorno ali sem meias você palavras, sabe sem que é dedos, né? sincero. Às vezes você tá lá no meio da atividade, prof, daí você para. O quê? Eu te amo. Gente, não tem preço. Então eles vêm, é muito gostoso, muito gratificante. Que maravilha. Uma mensagem final? Não, olha, busquem a música desde cedo, quanto antes. E também não é só a aula de música, cantem para os seus filhos. Eu acho assim, a voz, né, não tem nada que substitui. Mas eu não canto bem. Canta assim mesmo, canta do seu jeito, muda as palavras. Se não sabe toda a letra, inventa, porque vai ficar guardado lá na gavetinha. Eu falo para os meus alunos que o que é importante, que o nosso cérebro ele guarda na gavetinha o que é importante. Então, com certeza, eu acho que vai ficar guardado. Eu tenho uma mensagem final, cara, Mano. que agora eu fiquei até emocionado, Emocionado. cara, vai sair uma lágrima. Ai, o Miguel vai lá. Olha, Não, eu vou levar... Tem nome? O Miguel Não, é é o... roqueiro. Bem, roqueiro. Olha, ele E ia aí, ficar bonito, hoje a gente né? tá gravando uma quarta, pra quem tá nos vendo aqui hoje, e na segunda-feira eu peguei e dei uma limpa nos meus vinil, assim, sabe? E eu achei um disco do Roberto Carlos, cara. E aí a Elaine tava comigo, assim, daí eu abri aquele disco, assim, eu falei, cara, tem uma coisa nesse disco aqui, em especial, que era o que meu pai colocava. A Olha gente ia só. sair com meu pai voltava, porque meu pai tinha disco do Roberto, do Erasmo, tal. E alguma coisa eu consegui resgatar, alguma coisa meu pai se perdeu na coleção de vinil, e eu virei um colecionador de vinil também. Então eu gosto de ouvir música no vinil em casa. E aí, cara, quando eu coloquei aquela música, Fim de Semana, do Roberto Carlos, eu fui chorar no banheiro sozinho. Porque me cara. levou lá para os meus, sei lá, 5 anos de idade, 4 anos de idade. Que meu pai colocava, assim, eu não alcançava a agulha. Então ele falava assim, você quer ouvir de novo? Daí ele colocava. Olha só. Meu pai também tinha. A gente tinha alguns lá, era bem eclético. Tinha Paulo Sérgio, Carmen Silva, aí tinha um lá que eu nem lembro o nome. Então, assim, e quando você falando do vinil, você vê a memória atrás. Eu lembro a música do Paulo Sérgio, porque ele perdeu o filho, tal, Sim. aquela história, aquela música, você vê, puxa, então... Não, quando meu pai cantava Fascinação pra eu dormir quando eu era bebê. que lindo. Então Olha ele aí. cantava nos sonhos mais lindos, sonhei
com a Carolina do meu Não passa coração. uma pelo Del, né? Que lindo. E aí, até hoje, ele fala, eu quero pôr uma música pra você. Daí ele põe no YouTube, olha, essa aqui é pra você. E eu casei, entrei na igreja, falei, o dia que eu casar vai ser com fascinação, porque eu ia entrar com meu pai. Então eu falei, acho que eu casei pra fazer esse momento ali. Né? Foi sensacional, então é lindo. E eu cantava pro meu filho também, grávida. Porque eu sempre gostei de cantar. Então eu grávida cantei. E hoje, apesar do Cauã não ter ainda muito, ele tá no esporte agora. Mas ele tem uma quedinha de escutar um negócio diferente, de não sei o quê, porque Ouvido tá ligado, musical, é o né? ouvido musical. Então eu falo, eu acho que é muito legal isso, de você estimular, né? Até pros maiores, né? Ó, o filho do Rafa já dá pra começar lá. O meu ainda não, mas vai que daqui uns 2, 3 anos ele fala, mãe, vamos fazer aula de guitarra? Olha. Eu ofereci a bateria, ele não quis, gente, mas vai Olha dar só. certo. Olha Tudo só. acontece ao seu tempo. A bateria na casa da também, né? vovó, tá, filho? Na casa da vovó pode... Eu vou comprar uma bateria também, eu vou deixar lá em casa. Boa. Eu aguento Olha, esse barulho. não, super suportável. Eu também vou deixar uma mensagem. Ótimo, amigo. Aí. Vocês querem ter filhos mais inteligentes e acima da média? Música de qualidade. E assim a gente vai... Me ajuda a tocar Vamos de de novo? novo? Lembra do teminha? Pode ser. Lembrou? Tá. Então vamos fechando por aqui. Vai dando tchau. A gente vai se divertindo aqui mais um Margarete, pouquinho. muito obrigada. Obrigada a você. Esperamos gente. que o Miguel vá lá também. Vai, com certeza. Aprender, vai Vamos virar trocar essa músico. figurinha. Vai ser o mini Rafa. Né? É isso aí. Brigadão. Foi Vamos uma falar honra. uma coisa que a gente nunca fala? Ah, Se inscreva no nosso canal. não, volte meio. Às vezes eu... Ative o sininho. Comenta aí que você gostou. Passa desse pros seus episódio. amigos aí que no gostaram dessa Instagram. mensagem, né? Que quem quer ver Conhecem amigos com filhos pequenos? Manda lá. que deveria ver isso aqui. Amigas grávidas, Pode ser manda também. compartilhado. Já começa na gravidez. É isso. É sobre isso. Olha Música. só, é sobre isso. É sobre isso. Olha que coisa mais linda. Vai. Pode tocar, pode tocar. Pode tocar, pode tocar. Pode tocar. Pode tocar, pode tocar. Pode tocar. É isso. Bem, Obrigado, adorei, gente. adorei, Muito adorei. massa. Muito legal. Ai, gente. Pode tocar. Pode tocar.